Cara, se acontecer, aconteceu. Qualquer coisa é só pedir perdão depois. É só ir lá e se arrepender. Tenho que contar um negócio pra vocês, que é o seguinte, senta que lá vem história. Acabamos de sair do mês de maio, mês considerado pelas igrejas e pela comunidade evangélica mês da família, porque no dia 15 de maio é o mês da família. Eu não sei, é o dia da família. Não sei de onde veio essa data, não pesquisei a fundo, mas o que eu vim conversar com vocês é o seguinte. Eu fiquei sumida durante uns 21 dias porque o nosso pastor propôs que nós fizéssemos um jejum, que é um jejum de rede social, em prol da nossa família, que é o nosso melhor, né? Porque, vamos ser sinceros, a tecnologia tem roubado o nosso tempo e tem roubado o nosso tempo de qualidade com a nossa família, com nossos amigos. Antes era um esforço muito maior pra gente poder se encontrar com a galera, pra poder ver nossos amigos. E hoje, às vezes, uma mensagem já basta. Fulano tá bem, tá tudo ótimo, tá ok. Então, o nosso pastor propôs um jejum de rede social para que nós nos dedicássemos melhor à nossa família. Então, gente, pra mim, é primordial que a gente obedeça a ordem do nosso líder espiritual, o nosso pastor. Infelizmente, eu observei e venho observado como as pessoas não têm mais respeito pelas as lideranças, né? E os líderes religiosos. Que acha que eu posso discordar completamente do meu pastor, ele é tão ser humano quanto eu. Não tô falando exatamente do meu pastor em si, mas do pastor em geral. Ele é tão ser humano quanto eu e é suscetível a erros como o meu. Só que uma vez que ele foi designado por Deus a estar à frente de uma igreja, ele é o anjo da igreja e cabe a mim obedecê-lo. E me veio à cabeça um versículo conhecido, muito conhecido, que fala que é melhor obedecer do que sacrificar, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15, e eu vou contar essa história pra vocês. Pra contextualizar, Samuel, ele foi aquela criancinha, filho de Ana, que Ana foi lá, chorou no templo pedindo a Deus. Aí o profeta Elias falou, fica tranquilo, que Deus vai fazer o teu pedido aí se realizar, coisa e tal. E ele se tornou um grande profeta de fato, ele estava dentro do templo, e ele se tornou um dos maiores profetas que a gente conhece. Ele foi chamado criança, a gente conta muito essa história das crianças. E Samuel, pela ordem de Deus, ungiu o rei Saul, ungiu Saul como rei. E aí, em determinado tempo, o Senhor viu que os amalequitas, que eram os inimigos dos hebreus, inimigos dos israelitas, ele fez uma maldade muito grande. E naquela época não tinha muita conversa, não. Bateu, levou, falou o que quer, ouviu o que não quer, olho por olho, dente por dente. E aqui, quem faz a justiça é a gente. E os israelitas faziam em nome de Deus. Ele era assim, vai fazer o que eu falei. Se não fizer o que eu falei, vai ter consequências. E aí, como todo mundo temia o Senhor, pois o Senhor era muito brabo naquela época. Naquela época, o Senhor era papum, vamos dizer assim. Mas também era muito misericordioso, porque se você parar para ler o Velho Testamento, você vai ver como Deus teve paciência com esse povo, né? Que às vezes a gente fala, Senhor, mas ainda bem que ele teve paciência, não. A gente nem ia estar aqui, beleza? Então, o profeta Samuel chegou lá até o rei Saul e falou para ele o seguinte: Deus manda te dizer para você ir lá, preparar uma emboscada e matar todo o povo amalequita, que ele vai dar a vitória. E aí, o que que acontece? Ele ia ir para matar completamente, não deixar ninguém vivo, nem o rei, nada, nada, nada. E o que aconteceu? Quando eles chegaram lá no reino pra matar, etc e tal, eles viram que tinha umas coisinhas lá interessantes, sabe? E aí não matou todo o povo. Quer dizer, matou todo o povo, mas, por exemplo, uns boi bonito, que dava pra fazer aquele contrafilé, uns carneiro bonito, uns rebanho bonito, eles deixaram vivos. E também deixou vivo o rei Agag. Vendo Deus que Saul desobedeceu, gente, é muita coragem, né? A pessoa tá por baixo do olhar do Todo-Poderoso e ainda desobedece o Todo-Poderoso. Eu fico pensando assim, é muita coragem, porque noção não tem nenhuma. Então ele vem com uma história falando assim, não, a gente desobedeceu? Olha, esqueci de... A gente desobedeceu, mas a gente desobedeceu com motivo, tá? É pra poder oferecer ao Senhor uma oferta. E aí, o profeta Samuel fala assim, mas você acha que Deus se importa com seus holocaustos, com as suas ofertas, com os seus sacrifícios? O Senhor quer só uma coisa, obediência. Por aí Samuel fala pra Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E isso se encaixa em várias questões da nossa vida. Porque o que acontece? Hoje, a gente nada na graça. Nós nadamos na graça, porque o povo é ruim, o ser humano é ruim. E a gente vê isso no exemplo de Saul, no exemplo do povo de Israel, no exemplo de Jacó, no exemplo de várias pessoas que se relatam na Bíblia. E a gente tem a mesma essência humana pecaminosa. Acontece o quê? Que eu já ouvi muito assim, cara, se acontecer, aconteceu. Qualquer coisa é só pedir perdão depois. É só ir lá e se arrepender. E aí, é o mesmo princípio do rei Saul. Que você, eu roubei aqui, eu desobedeci aqui a Deus, mas aí é só oferecer holocaustos para eles, ofertas para eles, sacrifícios para ele, que eu vou estar perdoado em nome dos meus pecados. E é isso que o inimigo de nossas almas quer que a gente acredite. É claro que a gente tem uma graça que é de graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça que recebemos. Mas a gente não pode ter prazer no pecado e ficar com o segundo plano de qualquer coisa. Eu vou lá e ofereço o holocausto. Qualquer coisa eu vou lá e me arrependo e peço ao Senhor. A gente não pode ter esse tipo de comportamento, porque cada vez que a gente desobedece, a gente peca e a gente perde um pouco da nossa essência e aumenta mais a nossa carnalidade. E a busca da nossa santificação não tem que ser baseada no nosso eu, no nosso achismo. A busca da nossa santificação tem que ser baseada em Deus. O que a gente aprende, o que a gente busca é
menos de mim, mais de Deus. Então, cada vez que a gente acha com as nossas próprias opiniões que aquela obediência não vale a pena, nós estamos em pecado. Que aquela ordenança, que aquela ordem que veio até nós não vale a pena, nós estamos em pecado. A mesma coisa é em relação a eu não concordar a questão do jejum das redes sociais, porque eu posso alegar que eu não sou uma pessoa completamente fissurada no telefone, fissurada no Instagram, ou fissurada em qualquer tipo de aplicativo, e assim, então eu não preciso fazer. Mas acontece que existe uma liderança sobre a nossa vida. Quando a gente se coloca no corpo de Cristo, existe um líder e uma liderança sobre a nossa vida. E aquele líder espiritual, ele recebe as orientações que confirmam no seu coração através do Espírito Santo, que são as confirmações de quem? De Deus. E aí, assim como Deus falava com Samuel, você acha que Deus também não fala com o meu, com o seu pastor? Então por que a gente não vai obedecer às regras do pastor? A gente fica naquela rebelião como ovelhas que são teimosas, batendo a cabeça, porque a gente fica se contaminando com as coisas de fora e depois a gente fica batendo cabeça por causa da nossa desobediência. Não adianta você chegar e falar assim, eu não sabia, eu não entendi, Deus é claro, e ele não fala por meio das palavras. Vamos agora falar aqui, de acordo com o texto? Assim diz o Senhor, e assim diz a palavra do Senhor. No versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, lembro-me que Amaleque fez mal a Israel, como lhe pôs emboscada no caminho quando subia ao Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói completamente. Não poupe, mas mate homem, mulher, criança, criança de peito, boi, ovelha, camelo e jumento. Mas, versículo 9, mas Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos cevados e dos cordeiros, e tudo aquilo que era bom. Eles não destruíram completamente, mas tudo que viu, tudo que era ruim e sem valor. Às vezes a gente fica colocando as coisas na nossa pauta. Não, mas eu não vou abrir. Mas é sem valor obedecer. É sem valor isso que o pastor falou. É sem valor isso que a minha líder falou. Não tem... Mas isso é sobre a sua opinião. Não é sobre o que é a opinião de Deus. Não é sobre a ordenança do Senhor. O Senhor foi claro. E não cabe a você nem a mim ver o que vale a pena e o que não vale. Então, versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porque ele se desviou de mim e não cumpriu os meus mandamentos. Gente, isso aqui é uma consequência muito clara e muito grave, que quando nós se afastamos do Senhor e não cumprimos os mandamentos, o Senhor pode se arrepender de ter nos escolhido. E isso é muito grave. Então, tudo aquilo que o Senhor nos abençoou, nos escolheu, a gente pode perder, porque a gente, infelizmente, estamos em desobediência, caminhando pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio ego. Então, Samuel foi visitar Saul, e Saul disse que cumpria os mandamentos do Senhor. Esse é o nosso problema. A gente acha que cumpre os mandamentos do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos em desobediência. Mas eu não estou em desobediência, eu só não concordo. E quando você não concorda com a sua liderança, com a palavra que foi te passada, eu lamento informar, mas está em desobediência. Versículo 22. Samuel respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios com que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e ouvir com atenção é melhor que a gordura dos carneiros. Não importa se a sua oferta é grande, não importa se o seu carneiro é gordo, se ele tem gordura, não importa se você canta bem, não importa se você lê a Bíblia todos os dias, se as suas atitudes não condizem com aquilo que o Senhor tem te ordenado. Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente fica, qualquer coisa tem como voltar atrás. E a gente se deleita na graça do Senhor e isso está errado. E eu não falo somente para você, eu falo isso para mim. Porque às vezes posso estar em rebeldia, eu posso estar em discordância, só que eu tenho que obedecer aquele que enviou a palavra. Aquele que está instruindo a igreja. E obedecer os meus líderes, obedecer o meu líder, meu pastor, Amanda, mas é rótulo, mas pastor isso. Gente, então se você não está satisfeito com essa doutrina, você tem que entender, ou você se conserta, ou você sai. A palavra tem que ser sim ou não. A gente não pode ser mais ou menos. Nós temos que estar posicionados. Porque não adianta eu ficar julgando o que eu acho que é certo e estar em desobediência com o meu pastor. Gente, eu não falo isso porque eu sou melhor do que ninguém, não. Pelo contrário, eu já fui muito, muito desobediente, muito, muito rebelde. Mas o Senhor me tratou nessa área. Então, quando eu vejo o povo em desobediência, eu me entristeço. Porque não é isso que o Senhor quer de nós. E Ele quer que nós respeitamos os nossos líderes. E está escrito isso em Hebreus 13, 17. Que está escrito assim. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui já está até avisado. Porque se você deixar o trabalho do seu líder um peso, um fardo, eu acredito que tem uma consequência dessa questão aí, né? Aí você subentende o que você quiser nesse ponto. E, de fato, gente, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você obedecer. E do que você ficar depois, eu tenho que pedir perdão pro meu pastor, eu tenho que entrar num processo de cura por causa da minha desobediência, eu tenho que estar num processo de reflexão. Então é melhor você obedecer do que você sacrificar. Eu sei que a obediência nos tira da nossa zona de conforto, a obediência nos impacta muito em relação aos nossos achismos e às nossas opiniões pessoais, mas quando nós vivemos em Cristo, a palavra diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em ti, e que a gente possa produzir fruto